Ô, Doval, então eu vou te fazer um pedido. Já que tem coisas pra serem reveladas, revela algumas pra gente. Porque você deixou claro, Então, tem lá. muita coisa pra ser revelada. Muita. Vamos lá. Revela algumas que o povo brasileiro que tá vendo a gente aqui na Jovem Pan, que tá dando essa audiência pra gente, merece saber sobre verdades desse dia 8 de janeiro que você diz ter. Claro, pelo seu trabalho com a agência de inteligência, você tem muitos contatos fortíssimos nessa investigação. Bom, eu, desde o dia 9 que eu já venho falando da ação do governo federal naquilo, ou na omissão. O que acontece? Por isso que no dia, todo mundo da base aliada do governo assinaram a CPI do terrorismo. Quando eu comecei a falar do Dino, do ministro do GSI e do Lula, as pessoas começaram a ver que eu já sabia e começaram a tirar o nome, e aí o governo começou a entrar em ação para poder acabar com a CPMI. Bom, isso já deixa primeiro claro para todo mundo que o governo tem culpa, senão ele não estaria nem aí para isso e não ia ser nada tão preocupante ao ponto de oferecer 60 milhões para o Estado ou cargo num segundo escalão. Bom, algumas coisas eu não posso dizer exatamente por ser documento que veio com carimbo sigiloso. Então lá eu fui o único que li o documento, que ele está dentro de um cofre no Senado, e eu tenho até receio que agora mudou a legislatura para poder o atual presidente que a gente chama de SECAI, que é a comissão que fiscaliza as agências de inteligência, de tentar tirar de lá ou tentar destruir. Mas não tem problema, que está tudo na minha cabeça. Bom, o que vocês precisam saber a mais é o seguinte: dia 2 o Lula sabia, dia 3, dia 4, dia 5, o relatório, ele é tão detalhista que ele dá o número da placa dos ônibus, o nome de quem estava dentro dos ônibus, o nome das pessoas que já estavam sendo investigadas, que iriam entrar para destruir, para quebrar, quem tinha dado o treinamento, quando chegou os ônibus, aonde os ônibus pararam, quem foi para o hotel, quem foi para o acampamento, quem se juntou ao núcleo que já estava no acampamento, planejando a invasão. Em nenhum dia o relatório diz que a manifestação vai ser pacífica. Pelo contrário, todos os dias informa que o grau ia aumentando, a periculosidade ia aumentando. E aí, na sexta-feira, o presidente Lula Inácio da Silva, ele recebe a minuta da intervenção federal. Quer dizer, na sexta, o fato aconteceu no domingo. E aí você vê a rota do avião presidencial sendo alterada no sábado. E aí você pergunta, mas espera aí, mas se ele soubesse que ia ter invasão, ou que já começou um movimento de não ter número suficiente de polícia, as pessoas começaram a passar pela barreira sem ser feita ali a revista, o que se faz? Bom, eu pegaria minha aeronave presidencial, que não é comercial, entro dentro dela, em 1 hora ou 45 minutos, se for da capital de São Paulo, eu já estarei em Brasília montando o gabinete de crise. Aí você vê imagens do ministro subindo para o seu gabinete, ele sozinho, e assistindo, e ele mesmo, na ignorância, na incompetência dele, ele mesmo fala que ele abriu, assistiu e falou, tem um número menor de polícia, e fechou. E depois da sabatina na Câmara dos Deputados, ele veio dizer que ele não esteve lá. Mas é um mentiroso, é um incompetente a nível máximo. É uma coisa que, para a gente... Eu acho que o Marcos Doval caiu. Já a gente vai trazer nossa outra convidada. Muito obrigado aí, tá? Ao Marcos Doval, senador, que trouxe muitas novidades pra gente. Antes de apresentar nossa outra convidada, também deputada, eu vou jogar pra você, Palumbo, que é delegado. Porque é uma pergunta... Eu adoro fazer a pergunta dos leigos, porque ninguém é obrigado a saber o que pode ou não acontecer. Tá bom, a gente depende de uma CPMI, tá? A gente depende que essa CPMI seja aprovada para mostrar realmente o que aconteceu. Agora, a Polícia Federal não tem o poder de investigação? Porque eu fico me perguntando isso. Tá bom, a CPMI não é aceita, então acabou. Então o povo não vai saber o que aconteceu? O que acontece no Brasil é que, infelizmente, as polícias, elas deveriam ser de Estado, mas na maioria das vezes é de governo. O governo quer sempre meter o bedelho onde não deve.
Aqui na Câmara de Vereadores eu posso citar um exemplo. Eu pedi para instalar uma CPI contra a máfia dos transportes. Tem aí, todo mundo sabe que tem. Quem é do ramo policial sabe que o PCC tá aí no meio do transporte público da cidade de São Paulo. Só obtive 2 assinaturas, da Sonaira e do Holiday. Precisava de 19. Ah, mas a Polícia Civil está investigando. Sim, está investigando, investigou muito bem. Foi pedida a prisão de um vereador. Só que um delegado, eu posso falar porque eu fiquei 20 anos lá, se ele for contra o governo, ele é transferido. Isso acontece muito. Muito. Um dos motivos de eu ter ido para a política é porque eu me recusei a cumprimentar o senhor João Dória numa ida que ele foi até a divisão de operações especiais. Eu não entrei. Ironicamente, eu fiquei do lado de fora. Me ligaram, você não vai entrar para cumprimentar o governador? Eu falei, não vou entrar. Eu prestei concurso para delegado e não para puxa-saco de governador. Fui parar até na corregedoria por causa disso, Tomé. Então a polícia, infelizmente, ela sofre sim ingerência de governantes. Numa CPMI, não vai sofrer. Porque ali os deputados e senadores, eles têm mandato. Ninguém manda neles, exceto o povo. Então eles têm muito mais autonomia para tomar suas decisões e têm poder de investigação como um delegado, como um policial. Seria muito bom e eu espero que seja logo instalada essa CPI.